Olá, homens invisíveis! Olá, almas invisíveis! Eu sou Otávio Geist, o Super 8, e hoje, depois do ano começar com uma leva de filminhos de terror bem mequetrefes, o que é comum de acontecer porque as distribuidoras jogam para esse período do ano os filmes com menos potencial, chega o que parece ser um refresco e vem conquistando a nossa atenção mesmo tendo chegado de fininho. Então agora, para saber se eu acho isso merecido ou não, simbora! O vilão desse filme é um dos mais inexpressivos do cinema? É normal não ver nada demais? Quem consegue combater o Homem Invisível? O Venom? Tudo isso e muito mais, agora. Cansada das agressões domésticas cometidas pelo próprio marido, uma mulher foge de casa e tenta perder o contato com o mardito. No entanto, ela vive constantemente assombrada pela possibilidade dele descobrir seu esconderijo e aparecer a qualquer momento. O que ela não contava é que ele não aparecer poderia ser ainda pior. Eu hoje, diferente do filme, não vou fazer suspense não. Vou logo dizer de cara que o Homem Invisível me impressionou muito e me fez sair do cinema muito contente com o que eu tinha acabado de ver. Falando da experiência cinematográfica, porque o tema em si é pesado e não tem nada pra ficar contente. E o êxito dessa empreitada já começa com a sua premissa. Pega um tema atual e importante de ser discutido, mistura com outro tema fantasioso, curioso e intrigante e voilá! Temos uma proposta muito da promissora. Se a situação da protagonista sob o domínio do marido tóxico já é de roer as unhas, principalmente quando a gente lembra que isso acontece e muito ao nosso redor, o que a gente só costuma tomar conhecimento quando o pior acontece, já que quando a vítima se manifesta não é raro ser tirada como louca, histérica, mentirosa, golpista. Imagine o terror que seria se o Chernobyl alcançasse de alguma forma o dom de ficar invisível. Que inferno ele poderia fazer na vida dessa mulher? E como seria ainda mais difícil do mundo ao seu redor acreditar. No caso, não precisa imaginar, porque é disso que o filme trata. E essa ideia de juntar a fantasia da invisibilidade com a discussão da masculinidade tóxica casa de um jeito muito perfeito. Pois então, com uma premissa inoxidável dessa, bastava ao roteiro criar situações plausíveis, coerentes e bem encaixadas umas nas outras. Bastava. Até parece que é intuitivo, que nem cagar sentado. Enfim, pois eis que pro nosso agrado o roteiro não fez apenas isso, como foi além. Entrega uma trama de suspense muito bem arquitetada que vai levando a protagonista e o público à exaustão, nos colocando na pele da moça para que a gente possa experimentar e entender a sensação angustiante da opressão sem poder contar com a ajuda de ninguém porque ninguém acredita. O que, ao mesmo tempo, é um triunfo narrativo pelo fato do roteiro criar situações que preservam a dúvida sempre ativa enquanto não dá respostas definitivas, e é também um triunfo que potencializa o drama, já que até mesmo nós que somos os aliados mais próximos dela, ficamos nos questionando se tudo aquilo não passa de invenção da cachola dela. Claro, a gente pensa assim porque sabe que a linguagem do cinema sempre pode passar uma rasteira. Mas não deixa de ser um paralelo interessante com a realidade para que a gente entenda o ponto de vista da vítima, que pede socorro, mas é constantemente desacreditada, ridicularizada e ou responsabilizada por ser vítima. Óbvio que sempre há a possibilidade de farsa, mas se tem uma vida em jogo, ouvir e apurar é o mínimo, que muitas vezes elas não recebem. Bom, mas não preciso divagar muito sobre isso porque o próprio filme já fez e fez suficientemente bem e claro, mas nem por isso menos elegante, misturando a literalidade e a alegoria de uma forma batraquilmente homogênea, fazendo até jus ao seu lado de ficção científica que costuma comentar sobre temas sociais, políticos e às vezes filosóficos a partir de um filtro científico imaginado. E sobre esse ponto é até sintomático notar que a ciência física foi preferida no lugar da biológica/química, como outras obras inspiradas no livro do H.G. Wells abordaram. Em especial, estou falando de O Homem Invisível, de 1933, e O Homem Sem Sombra. O que faz bem para esse filme específico porque o físico faz com que o conceito pareça mais palpável e menos absurdo, menos mágico aos olhos da plateia, do que uma fórmula descoberta por um cientista que é praticamente um alquimista. E isso é coerente com a direção de Leigh Whannell, que procura manter não apenas o pé no chão quanto aos lados científico e dramático, como também ao explorar outros gêneros fortes no qual o Homem Invisível se enquadra, o suspense e o terror. Mesmo adotando uma linguagem mais tradicional, é perceptível a cautela e a dedicação para entregar um resultado redondinho e muito eficiente. Enquanto o desenvolvimento da trama progride de forma natural, o sujeito tem uma paciência incrível na condução das cenas isoladas. Leva o tempo que precisa sem se apressar, do estranhamento pro desconforto, pra aflição e então pro pânico. A fotografia, cheia de planos atrás de pilastras, enquadrando
ocupando espaços vazios, ou usando câmeras stalkers, ajuda a não dar descanso pra gente por plantar uma neurose constante. Mesmo que não tenha nada ali, a gente sempre fica com aquela sensação de que tá vendo alguma coisa ou de que vai aparecer alguma coisa. Já a trilha sonora é mestra na arte do incômodo ao abusar de acordes esticados, deixando em momentos de ataques vazar uns sons estridentes, estourados, desritmados, indicando que o perigo que aquela mulher tá passando e seu consequente desespero ultrapassam qualquer limite da normalidade. Eu posso tranquilamente dizer que é uma das melhores trilhas ruins que eu já tive o prazer de ouvir num filme. Não que seja ruim de fato, é porque o som, a qualidade do som é incômoda, destrambelhado, o que faz parecer ruim, mas para o filme é perfeito. Você entendeu? O design de produção também contribui ao espalhar símbolos que combinam com os temas abordados no filme e dão uma ideia do que vai acontecer ao longo do desenrolar dos fatos. Reparem que o quarto do casal não tem paredes e o que separa o cômodo da rua, do ambiente externo, são vidros, que tem tudo a ver com o tema da translucidez. A presença de câmeras por toda parte na casa está ligada ao sentimento da Cecília em estar sendo vigiada a todo momento. E para completar esses êxitos que se reuniram na direção, a atuação estonteante da Elisabeth Moss é essencial para tudo isso dar certo. Primeiro que, por mais que seja um terror de monstro, ela sobretudo tá encarando o terror da vida real por causa do taranã, taranã que eu já falei. Segundo que ela ainda tem um desafio extra ao temer e reagir ao vazio. E se já é difícil contracenar com criaturas que vão ser inseridas digitalmente na pós-produção, e esboçar uma reação complexa desse jeito para a ideia de uma pessoa que não vai ser inserida na pós é ainda mais desafiador, porque a reação dela tem que se bastar, já que a gente não vai ter a referência do contraponto. Ela conversando com o vazio é de partir o coração e apavorar ao mesmo tempo. Terceiro, ao preservar a ambiguidade do seu desespero. O perigo é real ou ela estaria alucinando? E quarto, pela viagem por variadas nuances que ela dá à personagem, revelando uma construção riquíssima. Tô falando da coragem que ela mostra tá tirando do âmago, do trauma, alívios pontuais, medo real, pavor, desespero, falta de esperança, sentimento de injustiça. E até mesmo quando ela precisa mudar de personalidade para se superar, a serviço das necessidades do filme como terror, ainda assim ela consegue transmitir uma verdade assustadora. Do que eu tô falando exatamente é que ali na transição do segundo pro terceiro ato, o roteiro sente uma maior necessidade de se encaixar no gênero mais, digamos, enfaticamente. E talvez os eventos que acontecem nessa parte percam um pouco da sutileza que vinha sendo empregada até então e desafiem a suspensão da descrença de algumas pessoas. Não aconteceu comigo porque talvez eu tenha conseguido me envolver mantendo as ressalvas necessárias que a temática pedia. Mas eu acho que seja um tipo de desagrado comum de acontecer e eu concordo que os realizadores poderiam ter mantido a atenção à verossimilhança que pareciam valorizar até então. Porque a maior parte do filme é construída de um jeito que a gente consegue realmente crer que tudo aquilo ali seria possível. Reparem como a primeira vez que a palavra invisível é falada, ela vem com um peso tremendo. Então eu não posso negar que certos acontecimentos nessa partezinha destoem um pouco de todo o resto. Agora, quanto a ser previsível, como alguns me apontaram no Twitter, eu discordo com uma força enorme. Previsível é quando um filme segue certas convenções de um jeito tão mecânico que isso possibilita ao espectador antecipar cada passo da trama e quando cada passo desse vai ser dado. Não quando você antecipa possibilidades restritas que o próprio filme está intencionalmente querendo que você antecipe. Pra quê? Pra gerar tensão. Vai acontecer ou não vai? Vai acontecer ou não vai? Quando vai ser? Tipo, se o homem invisível existe ou é piração da cabeça dela, se a protagonista vai se dar bem ou mal no final, isso não tem nada a ver com previsibilidade e tampouco você tem um grande dom premonitório. É o próprio filme que tá plantando isso na sua mente. E eu falo isso com a total convicção de que esta nova versão de O Homem Invisível tem muito conteúdo próprio pra contar, o que automaticamente o torna, sim, imprevisível, de acordo com o uso correto desse termo no que pertine ao cinema. Pois, mesmo que você antecipe que tananã, tananã possa acontecer, o quando e o como é o que pega de jeito. Lembra que eu falei da paciência narrativa? Pois é, ela vai te gastando, consumindo por dentro. E às vezes abrevia essa espera repentinamente e só com o nosso estrombo. Tem uma certa cena crucial que me deixou literalmente boquiaberto. Eu sabia da possibilidade dela, eu podia desconfiar que ia acontecer, mas o momento exato estabelecido por uma direção precisa e como aconteceu é o que possibilita o choque. E aí, veja só, o filme prepara, permite que você antecipe e quando você tá distraído com alguma coisa, pô, o golpe vem
vem de repente sem muita cerimônia e você fica sem chão. Além de que tem vários desdobramentos aqui que você não tem como prever para onde eles estão indo. A menos que você tenha visto o trailer, que parece ter entregado demais, eu não sei porque eu não vi. E não se preocupe, aqui a gente usa trechos do trailer, mas seleciona com cautela para não entregar nada que comprometa a sua experiência. Assim como Corra, O Homem Invisível é um excelente exemplar de um subgênero que a gente pode chamar de terror social. É um daqueles que trabalham com os recursos narrativos com severa sensatez e percepção sobre o todo para criar uma atmosfera tão angustiante quanto pertinente, tão inebriante quanto reflexiva, fazendo uso de alegorias fantasiosas para escancarar questões reais e importantes que muita gente parece não notar ou acreditar por não fazer parte dos perfis afetados. E essa é minha reação ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Pode comentar aí. Pelo menos nos primeiros minutos que lançar o vídeo eu vou conseguir ficar de olho. Pessoal, eu sei que eu passei alguns filmes que eu não consegui falar aqui. Eu não vou conseguir falar de tudo, já é uma realidade. Não dá pra falar de todos os filmes que lançam, tem muita coisa. Mas eu sempre vou estar dando atenção a alguns que me chamam muito a atenção, que eu acho que valem a pena ser falados, e outros que vocês querem muito que eu fale. Então não se preocupe que eu vou estar sempre fazendo enquetes aqui na aba de comunidades e lá no meu Insta. Belezões? Oh yes! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima, e foi o encerramento mais descaradamente fácil que eu já fiz na história desse canal. Ai ai, que beleza. Tchau!